Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Jashodanandana Braja Janaranjana Jashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Jashodanandana Braja Janaranjana Jashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Haribol. Reverências a todos. Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Otávio, Haribol, Prabhu. Reverências. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Marcelo, Jai, Haribol, Prabhu. Então vamos seguir com a leitura de Srimad Bhagavatam.
Hoje vamos iniciar o quarto canto, é o primeiro verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. É o capítulo 1 do quarto canto, a árvore genealógica das filhas de Manu. Aqui nós temos títulos dos temas que serão abordados nesse capítulo. Talvez seja interessante mencionar esses títulos. As três filhas de Swayambhuva Manu é um deles. Jagya nasce de Akuti. 12 filhos nascidos de Jagya e Dakshina. Depois, descrição dos descendentes de Purnima. As rigorosas austeridades de Atri Muni e Anasuya. Brahma, Vishnu e Shiva visitam Atri Muni. Atri Muni é abençoado pelas três deidades. É uma história bem interessante. Inclusive, acho que ouvimos o Prabhu Paravyoma em sua última aula, ou uma aula recente, falar sobre essa história, esse passatempo interessante, em que Atri Muni recebe as três deidades, não é? E pergunta a qual delas ele deve dirigir-se como o Supremo, não é? Brahma, Vishnu, Shiva. Uma história bem interessante. Pois o nascimento do grande místico Dattatreya, 7 sábios imaculados nascem de Vashishta. O universo é populado pelos descendentes de Kardama. O alegre aparecimento de Nara-Narayana, 49 deuses do fogo gerados. Então todos esses temas são mencionados aqui e eles aparecerão nesse primeiro capítulo do quarto canto. Muita coisa interessante, não é? Eu vou ler agora o primeiro verso do capítulo. O sânscrito é o seguinte: Maitreya uvacha manostu shattarupaya tisha kanyascha jaggire akutir devahutischa prasutir iti vishrutaha. Maitreya uvacha
Manostu Shatrupajam Tisra Kanyascha Jaggire Akutir Devahutischa Prasutir iti Vishruta. A tradução das palavras: Maitreya Uvacha. O grande sábio Maitreya disse: Mano, tu, de Swayambhuva Mano, Shatrupajam, com sua esposa Shatrupa, Tishraha, 3. Kanyacha, filhas também. Jagire, deu à luz. Akutihi, chamada Akuti. Devahuti, chamada Devahuti. Cha, também. Prasutihi, chamada Prasuti. Iti, assim. Vishrutaha, bem conhecido. Tradução e significado dados por sua divina graça, Abhay Charan Aravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução: Shri Maitreya disse: Swayambhuva Manu gerou 3 filhas com sua esposa Shatrupa. E seus nomes eram Akuti, Devahuti e Prasuti. Eu vou repetir. Shri Maitreya disse: Swayambhuva Manu gerou 3 filhas com sua esposa Shatrupa. E seus nomes eram Akuti, Devahuti e Prasuti. Significado: Hare Krishna, Marcelo. Haribol. Antes de mais nada, permitam-nos oferecer nossas respeitosas reverências a nosso mestre espiritual. Om Vishnu Pad Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, por cuja ordem estou ocupado nesta tarefa hercúlea de escrever o comentário sobre o Srimad Bhagavatam sob a forma dos significados Bhaktivedanta. Por sua graça, já terminamos 3 cantos e estamos agora empenhados em começar o 4º canto. Por sua divina graça, ofereçamos nossas respeitosas reverências ao Senhor Chaitanya, que começou este movimento para a consciência de Krishna, de Bhagavata Dharma, há 500 anos. E através de sua graça, ofereçamos nossas reverências aos 6 Goswamis e então ofereçamos nossas reverências a Radha e Krishna, o casal espiritual que desfruta eternamente em Vrindavana, com seus vaqueirinhos e donzelas em Vrajabhumi. Ofereçamos também nossas respeitosas reverências a todos os devotos e servos eternos do Senhor Supremo. Neste 4º canto do Srimad Bhagavatam, há 31 capítulos, todos dos quais descrevem a criação secundária de Brahma e dos Manus. O próprio Senhor Supremo executa a verdadeira criação,
agitando sua energia material. E então, por sua ordem, Brahma, a primeira criatura viva no universo, tenta criar os diferentes sistemas planetários e seus habitantes, expandindo a população por intermédio de sua progênie, como Manu e outros progenitores de entidades vivas que trabalham perpetuamente sob a ordem do Senhor Supremo. No capítulo 1 deste quarto canto, há descrições das 3 filhas de Swayambhuva Manu e seus descendentes. Os 6 capítulos seguintes descrevem o sacrifício realizado pelo rei Daksha e como ele foi arruinado. Depois, as atividades de Maharaja Dhruva são descritas em 5 capítulos. Mais adiante, em 11 capítulos, descrevem-se as atividades do rei Prithu. E os 8 capítulos seguintes são dedicados às atividades dos reis Prachita. Como se descreveu no primeiro verso deste capítulo, Swayambhuva Manu tinha 3 filhas, chamadas Akuti, Devahuti e Prasuti. Destas 3 filhas, uma, chamada Devahuti, já foi descrita, juntamente com seu esposo, Kardama Muni, e seu filho, Kapila Muni. Neste capítulo, descrevem-se especialmente os descendentes da primeira filha, Akuti. Swayambhuva Manu era filho de Brahma. Brahma teve muitos outros filhos, mas o nome de Manu é mencionado especificamente em primeiro lugar, porque ele era um grande devoto do Senhor. Neste verso, também aparece a palavra Cha, indicando que além das 3 filhas mencionadas, Swayambhuva Manu também tinha 2 filhos. Srila Prabhupada Ki Jai. Oma Jnana Timirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Vridayananda Goswami Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Vajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos conversar um pouco sobre esse verso. Eu vou repetir. Maitreya uvacha manostu shatrupajam tishra kanyascha jaggire akutir devahutischa prasutir iti vishrutaha. Shri Maitreya disse: Swayambhuva gerou 3 filhas com sua esposa Shatrupa, e seus nomes eram Akuti, Devahuti e Prasuti. Entendemos que muitas entidades vivas são geradas e desenvolvem suas atividades nessa existência desde o início da criação. Isso está acontecendo. Srimad Bhagavatam seleciona as atividades de grandes devotos. Então há uma seleção natural no Bhagavatam e as atividades que realmente podem trazer o maior benefício para todos são as atividades dos grandes Vaishnavas, dos devotos que passam por aqui. Tais atividades não só iluminam, mas trazem potência para libertar o mundo. Então aqui eu vou seguir falando sobre o significado de Srila Prabhupada. Na medida do possível, né? Para mim. É interessante que Srila Prabhupada inicia seu comentário oferecendo suas reverências a seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. E assim ele estabelece um grande exemplo. Não é possível gerar som transcendental sem que recebamos as bênçãos de Parampara, de um mestre espiritual. E aqui ele está deixando claro que seu esforço está protegido
Por isso, não poderia deixar de surtir um efeito maravilhoso, não é? Em todos nós. A vida espiritual acontece sob esse princípio. Precisamos aceitar, e não somente em um momento da semana ou do mês, mas constantemente a proteção do mestre espiritual. As bênçãos do mestre espiritual. Como o próprio Krishna deixa isso bem claro em Bhagavad Gita, né? O mestre espiritual deve ser encontrado, tá? E o Tattvadarshi, aquele que vê a verdade, pode transmitir conhecimento ao discípulo que se posiciona apropriadamente diante dele. Pranipatina pariprashnena sevaya. Indagar submissamente. Devemos nos aproximar de um mestre espiritual fidedigno, fazer perguntas submissas, reconhecendo nossa condição cheia de limites. Devemos procurar superar essa ignorância, tomando abrigo no mestre espiritual, com perguntas submissas e rendendo-lhe serviços. Então, Srila Prabhupada cumpriu todos esses requisitos, explicitamente, deixando isso claro para o mundo. Ele dedicou sua vida à obediência estrita de seu mestre espiritual. Então aqui ele está nesse quarto canto. Ele iniciou o seu trabalho de comentar. Ele estava assim, podemos dizer, já concluímos até o terceiro canto, estamos agora iniciando o quarto canto. Ele diz: permita-nos oferecer nossas respeitosas reverências ao nosso mestre espiritual, por cuja ordem estou ocupado nessa tarefa hercúlea de escrever o comentário sobre o Srimad Bhagavatam. O discípulo, em seu coração, se julga muitas vezes incapaz de seguir, de pôr em prática as instruções do mestre espiritual, mas ele confia que a orientação, a instrução, a ordem do mestre espiritual vem cheia de poder. Então ele simplesmente, com toda fé, confiança, ele usa toda a sua energia para seguir, a fim de satisfazer seu mestre espiritual. Então aqui Prabhupada está humildemente se posicionando
E ele diz, por cuja ordem de meu mestre espiritual, eu estou fazendo algo muito difícil. Tarefa hercúlea, ele diz, que é escrever o comentário sobre o Srimad Bhagavatam, sob a forma dos significados Bhaktivedanta. É muito interessante essa abertura aqui e vale a pena prestarmos bem atenção, né, na atitude de Srila Prabhupada. Aí ele diz assim, por sua graça, já terminamos 3 cantos. Ele atribui a misericórdia de Srila Bhaktisiddhanta. Por sua graça, já concluímos 3 cantos. E estamos agora empenhados em começar o 4º canto. Por sua divina graça, ofereçamos nossas respeitosas reverências ao Senhor Chaitanya. Então, através do mestre espiritual, ofereçamos reverências ao Senhor Chaitanya, Suprema Personalidade de Deus, que começou esse movimento para a consciência de Krishna, de Bhagavata Dharma, há 500 anos. Agora há 530 e poucos anos. Né? E através de sua graça ofereçamos nossas reverências aos 6 Goswamis, e então ofereçamos nossas reverências a Radha e Krishna, o casal espiritual que desfruta eternamente em Vrindavana, com seus vaqueirinhos e donzelas em Vrajabhumi. Ofereçamos também nossas respeitosas reverências a todos os devotos e servos eternos do Senhor. Então, com essa atitude, Srila Prabhupada estabelece o exemplo de como se deve agir para produzir literatura transcendental. Por isso, com toda segurança, devemos deixar suas palavras entrarem no nosso coração, em nossa mente. Devemos nos nutrir, não é? Ou nutrir nossa alma, porque esse som é um som para a alma espiritual. E devemos nutrir nossa alma para acordá-la com o som gerado pela boca de lótus do mestre espiritual. Então essa abertura é exemplar, maravilhosa, e é importante que prestemos bem atenção nessa atitude de Srila Prabhupada. Adilila, Hare Krishna, reverências. Então agora no segunda parte desse segundo parágrafo desse significado, Srila Prabhupada nos dá um resumo de todo o 4º canto. Ele diz assim, neste 4º canto do Srimad Bhagavatam, há 31 capítulos, todos dos quais descrevem a criação secundária de Brahma e dos manos. Então ele explica que o próprio Senhor Supremo executa a verdadeira criação.
ele agita sua energia material. Então, pela ordem do Senhor, Brahma, que é a primeira criatura viva no universo, tenta criar os diferentes sistemas planetários e seus habitantes, expandindo a população por intermédio de sua progênie, como Manu e outros progenitores de entidades vivas que trabalham perpetuamente sob a ordem do Senhor Supremo. No capítulo 1 desse quarto canto, há descrições das 3 filhas de Swayambhuva Manu e seus descendentes. Os 6 capítulos seguintes descrevem o sacrifício realizado pelo rei Daksha. Então ele vai explicando o que ocorre durante todo o quarto canto. Nesse primeiro capítulo, descrição das filhas de Swayambhuva Manu, Akuti, Devahuti e Prasuti, como vamos ver. Aí os 6 capítulos posteriores descrevem o sacrifício realizado pelo rei Daksha. Muitos passatempos interessantes nesse quarto canto. Então, esses sacrifícios realizados por Daksha e como ele foi arruinado. Depois, as atividades de Maharaja Dhruva são descritas em 5 capítulos. Mais adiante, em 11 capítulos, descrevem-se as atividades do rei Prithu. E depois, nos 8 capítulos restantes, as atividades dos reis Pracheita são descritas. Então aqui Prabhupada deu um resumo sobre tudo que haverá, tudo que veremos adiante nesse quarto canto do Srimad Bhagavatam. Depois Prabhupada diz, como se descreveu no primeiro verso desse capítulo, agora ele vai falar especificamente sobre o primeiro verso. Swayambhuva Manu tinha 3 filhas, Akuti, Devahuti e Prasuti. São as 3 filhas de Swayambhuva Manu. Devemos entender que Swayambhuva Manu foi o primeiro Manu, né? E o Manu atual é o Vaivasvata. Existe uma série de 14. Como vamos ver aqui. Como se descreveu no primeiro verso deste capítulo, Swayambhuva Manu tinha 3 filhas, chamadas Akuti, Devahuti e Prasuti. Destas 3 filhas, uma, chamada Devahuti, já foi descrita. Ouvimos muito sobre Devahuti, e toda a sua história com Kardama Muni, seu glorioso filho, o Senhor Kapila. Sabemos também que ela, além de Kapila, gerou 9 filhas, que vamos ver adiante como essas filhas se engajaram com seus esposos para produzir progênie.
importante para a criação, né? Nesse capítulo, descrevem-se especialmente os descendentes da primeira filha, Akuti. Swayambhuva Manu era filho de Brahma. E Brahma teve muitos outros filhos. Mas o nome de Manu é mencionado especificamente em primeiro lugar. Tá? Aqui, como falei no início, muitas entidades vivas vêm. Mas o Bhagavatam seleciona aquelas que são aquelas entidades vivas que são devotadas de forma especial ao Senhor, que são grandes devotos. Então, aqui, como ele diz, Brahma teve muitos outros filhos, mas o nome de Manu é mencionado especificamente em primeiro lugar. E por quê? Porque ele era um grande devoto do Senhor. Neste verso, também aparece a palavra Cha, indicando que, além das 3 filhas mencionadas, Swayambhuva Manu também tinha 2 filhos. Então, essas são informações gerais sobre sobre todo o quarto canto, sobre esse primeiro capítulo especificamente. E também vimos aqui a atitude maravilhosa de Srila Prabhupada de deixar claro para o mundo que seu esforço acontecia movido por amor, devoção, respeito, entrega a seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Esse serviço do Senhor Brahma, que o Senhor Brahma recebeu esse serviço importante, grande serviço de criar, que ele chama aqui criação secundária, a residência das entidades vivas, né? E isso tudo deveria ocorrer apropriadamente, né? Considerando o histórico anterior de atividades dessas entidades vivas. Então, não era simplesmente uma criação aleatória, mas com propósito específico, e ele recebeu do Senhor Krishna potência para isso. Então aqui nós estamos observando detalhes do grandioso serviço do Senhor Brahma, que expandiu, aumentou, ampliou a população desse mundo, né? A partir de seus filhos, como aqui no caso Manu, Swayambhuva Manu, com sua esposa Shatarupa. Eu já ouvi frases como, por exemplo, Swayambhuva Manu e Shatarupa seriam comparados, por exemplo, ao Adão e Eva da
tradição cristã. Na verdade, é apenas uma comparação. De fato, Srimad Bhagavatam descreve o processo de criação de forma muito rica, detalhada, e nós devemos, como se diz, se temos curiosidade para entender todo o processo, não é, de criação nessa existência material, não existe nenhum outro local que vai nos dar de forma tão completa, perfeita, precisa, as informações completas, protegidas sobre isso. Tá? A importância maior de todas essas descrições do Srimad Bhagavatam é que em cada passatempo, em cada história, nós vamos ver a atividade, devotos em atividades, devotos puros, devotos rendidos à personalidade de Deus, agindo. Então, por ouvir os atos dessas grandes almas em sua relação com a personalidade de Deus, nós nos animamos, nós devemos, aos poucos, nós despertamos também para a vida espiritual e anulamos o efeito destrutivo produzido por Maya, pela energia material. Srimad Bhagavatam, ler Srimad Bhagavatam é a associação perfeita que produz mais que liberação, que é o despertar de nosso amor adormecido por Krishna. A Prabhupada Vyoma está falando sobre o título deste quarto canto, a criação da quarta ordem. Se quiser falar mais sobre esse título, Prabhupada Vyoma, fica à vontade. Vamos todos agradecer. Então é isso. Um dos nossos deveres nesse movimento da consciência Krishna, é nutrir nossa mente com o Srimad Bhagavatam diariamente. Um dos nossos principais deveres. Vamos cantar o santo nome de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ouvir, nós temos a oportunidade de ouvir Srimad Bhagavatam todo dia, não é? Aqui nesse espaço, também Mayapur TV,
estava ouvindo a última aula dada a propósito, né, por Paravyoma Prabhu, muito interessante, assim, sua esse passatempo de Atri Muni, né, ele falou com muitos exemplos sobre esse tema. Atri Muni, e que convoca Deus, e Deus aparece sob a forma de Brahma, Vishnu e Shiva. Ele fica, a princípio, um tanto confuso com essas três potências diante dele, mas ele quer saber a quem ele se deve dirigir como a fonte de tudo, como Deus principal. Muito interessante ouvir sobre isso. E foi a aula anterior dada por Prabhu Paravyoma, né? Então nós temos essa oportunidade de ouvir diariamente Srimad Bhagavatam a partir das realizações de Vaishnavas diversos, e devemos tirar proveito disso. Se nutrimos nossa mente pela manhã ouvindo Srimad Bhagavatam, o dia, todas as nossas ações durante o dia acontecem de uma maneira como diz aqui, Pedro Paulo, os últimos capítulos, Prabhu Paravyama está falando aqui, os últimos capítulos desse canto descrevem, nos últimos capítulos desse canto, descrevem-se as atividades dos Prachetas que deu origem à criação à quarta ordem espiritual, a ordem renunciada, os sannyasis. Aqui, Prabhu Paravyama está explicando o título, a criação da quarta ordem. Não é? E ele está falando sobre as atividades dos Prachetas que deu origem à criação da quarta ordem espiritual, ou a ordem de sannyasa, a ordem renunciada dos sannyasis. Jai, obrigado, Prabhu Paravyama. Bom, eu não vou me prolongar mais. Eu recebi aqui uma outra missão, digamos assim, doméstica. E eu vou repetir o verso, tá? Já faz 1 hora que estamos aqui, vou repetir o verso. Para a gente finalizar. Maitreya Uvacha Manostu Shatrupayam Tishra Kanyascha Jagire Akutir Devahutischa Prasutir Iti Vishruta. Shri Maitreya disse: Swayambhuva Manu gerou 3 filhas com sua esposa Shatarupa, e seus nomes eram Akuti, Devahuti e Prasuti. Então, a qualidade desses grandes progenitores, vejam o produto deles, né? Geraram uma entidade viva, como por exemplo Devahuti, que deu à luz
o Senhor Kapila, a personalidade de Deus. Então, eles eram grandes personalidades, poderosas. Então, para popular o mundo, eles abençoaram, antes de mais nada, o universo com a presença de grandes almas, e não só isso, mas em alguns casos, a própria personalidade de Deus aparece a partir desses grandes devotos. Então, que fiquemos atentos a todo esse processo. Nós estamos ouvindo, de fato, sobre nossos os primórdios, né? Nossos antepassados mesmo. Temos um novo comentário. Sim, Prabhupada Vyoma explica que a descrição da quarta ordem espiritual, que seria a ordem de renunciado, aconteceu aí no quarto canto, porque até esse momento, só se descrevia as atividades dos Prajapatis, os progenitores da criação. Então, por conta disso, agora no quarto canto, a quarta ordem espiritual aparece, a descrição pormenorizada da quarta ordem, que é a ordem renunciada. Jai. Obrigado mais uma vez, Prabhupada Vyoma. Aqui tem Pedro Paulo respondeu a Marcelo. Como podemos verificar se realmente estamos avançando no caminho espiritual? Acho que é isso, né? Como acho que eu ouvi outra vez o próprio Prabhupada Vyoma numa entrevista falar sobre a resposta a essas perguntas que começam com como podemos, né? E aqui ele dá essa resposta, que é uma resposta perfeita. Cantar Hare Krishna. Podemos verificar se estamos avançando na medida em que nos apegamos. Podemos verificar dentro de nós mesmos. Cada um pode fazer essa análise e verificar até que ponto estamos apegados, desejosos de ouvir o santo nome de Krishna, de vibrar esse nome. Esse é o nosso termômetro. É isso. Essa é a melhor maneira de verificar se estamos avançando no caminho espiritual. O avanço acontece na medida em que nos apegamos aos santos nomes de Krishna. É natural que esperemos isso, né? Na medida em que cantamos esse contato com o Senhor Supremo, aos poucos vai revelando sua natureza toda atrativa. Então, um cantor sério naturalmente vai experimentar, vai ver dentro de si esse apego ao santo nome crescer, esse apego ao Senhor Supremo crescer. E
e desejar, como consequência natural, ocupar toda a sua energia, seu sentido, sua vida a serviço desse Senhor. Então a verificação é simples. Nós temos as ferramentas para isso. Cada um tem suas ferramentas. Cada um tem acesso, pode se posicionar e verificar até que ponto o interesse pela consciência de Krishna, o interesse pelo cantar dos santos nomes, o interesse por ouvir Srimad Bhagavatam, o interesse por associar-se com devotos está crescendo. Ou não, porque se não estiver crescendo, é um sinal de alerta. E se estiver diminuindo, aí é um sinal de perigo iminente. Perigo. Qualquer momento você pode cair. Então, essa é a maneira de ver se estamos avançando espiritualmente. E cantando Hare Krishna, como o Prabhupada Vyoma fala aqui, certamente teremos como verificar. Teremos como verificar. Tem essa famosa oração, não é? Que não importa o que aconteça, mesmo que estejamos até muito apegados a esse mundo material, cheios de desejos materiais, devemos ainda assim cantar Hare Krishna. Não importa o que ocorra, que seja absurdo, digamos assim, do ponto de vista, mas nós devemos ignorar qualquer coisa e manter nossa língua ativa, fazendo esse som vibrar e permitindo que ele esteja sempre entrando pelos orifícios auriculares, né? E chegando até a nossa mente, nosso coração. Avanço espiritual significa que estamos cada vez mais dependentes do Senhor, cada vez mais concluindo, próximo da conclusão, na verdade, de que nada tem sentido real sem Krishna. Como o Senhor Chaitanya diz, Jugadjitanimishena chakshusha pravisajitam, famoso Shikshastaka. Shunyajitan jagat sarvam Govinda vira hinami. Ó Govinda, sentindo saudade de você. Um instante parece uma eternidade. Lágrimas fluem de meus olhos. E todo esse mundo, com todos os seus assim chamados atrativos, cores, movimentos, não tem significado real. É tudo vazio sem você. Então, o Senhor Chaitanya, em seu Shikshastaka, deixa muito claro para nós os sinais que devemos entender como avanço espiritual. Como ele diz, quando meus olhos se decorarão com lágrimas de amor fluindo constantemente ao recitar seu nome. Então essa ânsia, essa pergunta num tom de
quase desespero, de ânsia por alcançar esse objetivo. Quando meu coração estará cheio de vontade de cantar seus nomes. Quando, ao cantar, lágrimas fluirão de meus olhos como... e os pelos de meu corpo se arrepiarão, e minha voz vai ficar embargada. O Senhor Chaitanya, ele, em seu Shikshastaka, devemos analisar, ele deixa tudo ali. Podemos fazer uma autoanálise baseado nas orientações do Shikshastaka e vamos descobrir o que está acontecendo conosco. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Muito obrigado ao Prabhupada Vyoma pelas contribuições aqui, que explicou para nós o título do quarto canto, a criação da quarta ordem, e ele explicou o porquê desse título, bem interessante, porque até então, até o quarto canto, haviam sido descritas as atividades dos progenitores, não é? Prajapatis. Mas agora, a partir do quarto canto, não é? Agora no quarto canto, a quarta ordem, não é? Foi descrita. Por isso o título. Bom, deixa eu cantar um pouquinho para a gente encerrar. Samsaradhava nalalidaloka Tranaya karunya gana ganatvam Praptasya kalyana gunarnavasya Vandi Guru Shri Charanaravinda Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita Vaditramadyan Manasora Sena Romanchakam Pasru Taranga Bhajo Vande Guru Shri Charanaravinda Shri Vigrahara Dhana Nityanana Shringaratan Mandiramarjanado Yuktasya Bhaktam Chaniyonjatopi Vande Guru Shri Charanaravinda Chaturvidha Shri
Bhagavat Prasado Sadvana Triptam Hari Bhakta Sangam Kritveva Triptim Vajata Sadeva Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Charanaravinda Shri Radhika Madhavayora Paro Madhurya Lila Guna Rupa Namnam Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanaravinda Nikunjayono Radhikali Siddhyai Jayalibhi Jukti Apekshaniya Tatrati Datti Vallabhasya Vande Guru Shri Charanaravinda Shakshadhari Tvena Samasta Shastrai Uktastatha Bhavyataiva Sadvi Kintu Prabhuja Priyaiva Tasya Vande Guru Shri Charanaravinda Jasya Prasado Bhagavat Prasado Jasya Prasadan Nagati Kutopi Jayam Stuvam Stasya Yashastri Sandhyam Jayam Stuvam Stasya Yashastri Sandhyam Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Jai Hari Bol, minhas reverências a todos. Sérgio, Otávio, Marcelo, Prabhupada Vyoma, Adilila, Jai. Todas as glórias a Srila Prabhupada.